Olá, primeiro ano. Agora nós estamos na página 148 da apostila 3, exercícios 3 e 4. Exercício 3. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo a uma certa distância da torre e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de 60 graus. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre e foi obtido o ângulo beta, com tangente de beta igual a 3 raiz quadrada de 3. É correto afirmar que a altura da torre em metros é? Bem, o que ele quer determinar é a altura da torre aqui, que nós vamos chamar de H, certo? O aparelho estava aqui com uma altura desprezível do solo, né? E ele estava avistando a torre num ângulo de 60 graus. E depois ele andou, né? Mudou esse aparelho em relação à posição inicial, mudou aqui uma distância de 4 metros. E aí começou a avistar essa torre, né? Nesse ângulo aqui, com o ângulo beta. E o que diz pra gente é que a tangente de beta é 3 raiz de 3. Muito bem. Essa distância aqui, desse ponto até a torre, nós vamos ter que chamar de x, porque nós não sabemos quanto que é. Nós vamos ter que comparar os dois triângulos retângulos. Nós temos o primeiro aqui, que tem um ângulo de 60, um cateto oposto a 60, que é o H, que nós queremos determinar, e aqui um cateto adjacente a 60, que é 4 metros mais x. Esse é o primeiro triângulo. Depois, no segundo triângulo, esse menorzinho, nós temos um ângulo beta, um cateto que é a altura, que é o mesmo cateto do primeiro, e um cateto adjacente que mede x. Então, nós vamos ter que comparar essas duas figuras, ok? Então, primeiro eu vou aqui nesse triângulo menor, vou chamá-lo de triângulo 1. Esse triângulo retângulo, eu tenho uma informação, eu tenho que a tangente de beta é igual a 3 raiz de 3. Ele deu o valor lá no enunciado. Muito bem. A gente sabe que a tangente de beta vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai ser coca, ok? Com isso, nós tiramos o quê? Tiramos que 3 raiz de 3, que é a tangente de beta, é igual ao cateto oposto, que é o H, que nós queremos descobrir, de altura, e o cateto adjacente, que é o X, ok? Então, nós tiramos isso daqui. Como a gente quer determinar quanto vale o H, eu vou colocar o X em evidência, tá certo? Vou colocar o X para lá e esse 3 raiz de 3 vem aqui embaixo. Então, eu tenho assim, isolando o X, eu tenho que X é igual a altura sobre 3 raiz quadrada de 3, ok? O que nós podemos fazer aqui é racionalizar, tirar essa raiz quadrada de 3 aí do denominador, ok? Então, nós vamos racionalizar. Racionalizando isso, nós vamos ficar com x, né? X é igual a altura vezes a raiz de 3 sobre 9. Então, nós temos que x é altura vezes a raiz de 3 sobre 9. Muito bem.
No segundo triângulo, que é o maior aí, nós temos o quê? Nós temos um ângulo de 60 graus, certo? E nós podemos trabalhar com a tangente de 60. Então, nós vamos trabalhar com a tangente de 60 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? A tangente de 60 é raiz de 3. Substituindo aqui, nós temos raiz de 3 é igual. Quem é o cateto oposto? É o H. Quem é o cateto adjacente? É o 4 mais o X. Tudo bem? Então, agora eu vou ter que dar um jeito de fazer o quê? De isolar esse X ou isolar o H, para a gente poder substituir um no outro, tá? Nesse caso, tá mais fácil de a gente isolar o H. Por quê? Porque a gente passa esse daqui lá multiplicando, tá? Então, nós temos raiz quadrada de 3 vezes 4 mais o x é igual ao H. Agora, nós podemos substituir essa informação lá, né? O x, você pode substituir quem vale o x aqui no H, para você poder determinar o valor da altura. Então, substituindo 1 em 2, a equação 1 na equação 2, nós temos o quê? Nós temos que a altura vai ser igual, a altura que a gente quer descobrir é igual a raiz de 3 vezes o quê? 4 mais o x. E quem é o x? O x é h vezes a raiz de 3 sobre 9. Ok? Podemos fazer aí a distributiva. Nós temos assim. 4 vezes a raiz de 3, a altura é igual a 4 vezes a raiz de 3, mais raiz de 3, eu tô fazendo isso, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3h sobre 9. Podemos simplificar isso daqui, certo? Vai dar h sobre 3. Então, nós temos que a altura é igual a 4 raiz de 3, mais h dividido por 3. Podemos passar essa altura com a outra lá. Nós temos que 1h menos h sobre raiz de 3 vai dar 4 raiz de 3. Aqui é aquele caso que a gente acha o MMC, vai dar 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. Então, vai dar 2h sobre 3 é igual a 4 raiz de 3. Esse 2 terços a gente pode passar para lá. Então, a altura é igual a 4 raiz de 3. Se ele está aqui multiplicando, vou passar dividindo. Divisão de frações. Copio a primeira, 4 raiz de 3. Transformo em vezes, inverto a segunda. Simplifico, a altura vai ser igual a 6 raiz de 3. Muito bem, se ficou longo, né? Poderia ter até um jeito mais prático de fazê-lo, mas ficou longo.